Olá, uma boa noite para você. Já fiz vários programas sobre o tema de hoje, imposto de renda. E para variar, alertei meses atrás, não deixa tudo para a última hora, você deixou? Porque não pararam de vir e-mails com dúvidas, perguntas, inquietações. Você tem uma semana. Quem vai responder todas as suas dúvidas será hoje no programa o Wellington Mota, diretor tributário da Confip, e o Luiz Monteiro, auditor da Receita Federal. Você continua participando, mande seus comentários para o site da Record News, que aparece aí no seu vídeo, onde você também encontra as entrevistas dos principais programas anteriores. Uma semana, eu vou começar com o Luiz Monteiro, porque as dúvidas são: a declaração ele fez a semana passada, o Marco Boscoli. Aí ele esqueceu de colocar no campo rendimentos isentos e não tributáveis, o rendimento do PIS, que é de R$ 70. Pergunta, tem que retificar? Qual o procedimento? A rigor, tem. Mas R$ 70 de não tributável não vai afetar o cálculo do imposto. Não vai mudar em nada. Então, sendo prático, eu não vejo necessidade. Mas se ele quiser, pode retificar. E aí vamos só orientá-lo. Para retificar, tem um item lá de retificação no próprio site, é isso? Ele abre a declaração dele e fala, é declaração retificadora? Sim. E aí ele abre essa ficha rendimentos não tributáveis e coloca lá os R$ 70 do PIS. Perfeito. Não vai mudar em nada, mas tudo bem. Se ele quiser, pode, mas nesse caso não há necessidade, que é diferente. E o Wellington, por favor, me ajude, da Cleonice Neves, que declarou no ano passado, segundo ela, de forma correta, mas diz, fiquei na malha fina. Alegam que os dados são inconsistentes. Procurou a Receita Federal, infelizmente ela não diz o local que é, porque ela diz que é do local, e pediram para que ela guardasse uma notificação. Até agora ela não recebeu nada. Tem a receber R$ 900. O que ela deve fazer? Olha... Continuar guardando. Mais ou menos isso. Então, Fátima, pode ser que ela consiga saber o que originou o problema através do site da Receita Federal. Ela pode obter um código de acesso e, através desse código de acesso, ela consegue obter as informações do que causou a malha fina. Pode ter sido uma despesa inconsistente ou pode ser uma receita que ela ou deixou de lançar ou digitou incorretamente. Nesse caso aí, através desse acesso, ela consegue obter informação e aí ela confere os dados, as informações de receitas e de despesas e verifica para ela tentar descobrir onde está o erro. Geralmente, se ela for procurar a receita, ela vai ter mais problemas, vai ser mais difícil do que acessar o site. Perfeito. Se tiver alguma coisa a agregar, por favor, Monteiro. Mas Valdeci Moleiro, que é de Jundiaí, está assistindo o programa, diz que trabalha na área de departamento pessoal e enfrenta sempre o seguinte problema. Quando a esposa do colaborador trabalha registrada com renda fixa, na folha de pagamento, o colaborador pode declarar a esposa como dependente para abater na base mensal do IR e os filhos menores do casal. Os dois declaram ou apenas um? Tanto para o casal sendo empregados da mesma empresa ou de empresas diferentes, a regra vale? Olha, se o marido e a esposa trabalham na mesma empresa, ele pode abater como dependente, para fins de cálculo do imposto mensal, da folha, um de cada um, sem problemas. Agora, na declaração de ajuste anual, quando eles vão relacionar os dependentes só devem ficar em uma das declarações, ou na dele ou na dela. Ou até mesmo pode dividir os dependentes pelas duas declarações, sem problema. Veruci Lacerda tem uma firma aberta sem nenhuma movimentação há vários anos. Deve declarar? Não. Não precisa. Não precisa. Eu vou correr aqui com as respostas de Vani Carvalho, que está nos dando uma bronca porque não respondemos, agora estamos respondendo. Vani pergunta como deve declarar um dinheiro enviado para o exterior pelo Banco do Brasil como recolhimento de imposto. Isso ela já vem fazendo mensalmente desde 2010. E futuramente diz que o dinheiro vai retornar. Precisa declarar. Olha, as remessas... Eu fiquei meio em dúvida. As remessas ao exterior, possivelmente a pessoa esteja fazendo em nome de algum filho que possivelmente estude lá ou de algum parente. Não há na declaração obrigatoriedade de lançar esse rendimento, aliás, essa despesa, né, essa remessa para o exterior, não há campo para se lançar.
Mas quando se remete para o exterior, tem que ficar atenta, porque tem que pagar, sim, o imposto de renda sobre a remessa, a depender da natureza da remessa. Eles vão ter Márcia Farias declara o imposto há 2 anos, mas este ano ela foi, infelizmente, à falência. Ainda necessita declarar a perda de rendimento, embora se enquadre no já isento? Não, se não reuniu as condições que obriga a declarar, que são várias, mas principalmente ter tido o ano passado inteiro rendimentos tributáveis superiores a R$ 23.499, não tem patrimônio que valha mais do que R$ 300 mil, não teve rendimentos isentos e não tributáveis superiores a R$ 40 mil, então não precisa. Há muita gente nessa situação, que era isento. Antigamente havia uma declaração de isento, agora não há mais. Então, se é isento, simplesmente não precisa e pronto. Lembrando todas essas características que você falou, porque às vezes pode ter uma e não ter outra, ganhar mais ou ter um rendimento. Então, precisa alertar para todas essas. A Juliana, de Fortaleza, Ceará, por favor, responda essa também. Ano passado foi sorteada com título de capitalização, que foi retido o imposto. Esse imposto é informado na declaração para restituição? Não. Os prêmios e sorteios, eles têm uma característica de serem tributados exclusivamente na fonte, a alíquota de 30%. Quer dizer, ela ganhou 10 mil, 3 mil já foi tomado na fonte e esse valor morre na fonte. Fonte, quer dizer, no momento em que nasce. Agora, ela simplesmente informa na ficha rendimentos tributados exclusivamente na fonte que ganhou 7 mil ano passado. Perfeito. Marcelo, que é funcionário de uma empresa privada e tem o seu imposto retido na fonte, claro, mas também recebe gratificação de pessoa física mensalmente no valor de R$ 1.400. Como declara este valor? Veja, o fato dele já trabalhar, a empresa já desconta o imposto de renda na fonte mensalmente. Ele tem outras rendas. Quando chega na declaração de ajuste, ou seja, no momento de fazer o preenchimento da declaração, ele tem que adicionar essa receita extra. Nesse caso, o imposto de renda, às vezes, tem a pagar, pode ir lá em cima. Ele não está obrigado a fazer mensalmente o recolhimento, porque ele já sofre a retenção pela pessoa jurídica. Mas, se ele quiser, ele pode recolher mês a mês, para que, quando chegar lá no momento da declaração de ajuste, não fique não ficar um valor alto para pagar. Se ele tivesse somente essa renda, ou se o valor atingisse ou ultrapassasse o limite de isenção, ele teria que fazer o recolhimento mensal pelo Carnê-Leão. Mas, como ele já tem uma fonte de pessoa jurídica, ele não está obrigado a recolher mensalmente. Mas ele pode, se quiser, recolher mensalmente para evitar pagar um valor alto no momento de fazer a declaração de imposto de renda. Perfeito. Vou pegar também você, por favor, a Marilene, que no caso de doação, porque eu estou falando de doação também, de um imóvel que foi adquirido em 1980, que foi doado aos filhos e vendido, ou vice-versa. O benefício de desconto de 50% permanece no caso de imposto de renda? Olha, eu não sei se entendi bem a pergunta, mas ao que parece alguém... que ela deixa bem, assim, dúbio se ela doou para o filho ou se ela recebeu dos filhos, alguma coisa assim. É assim, quando uma pessoa recebe um imóvel como doação, vamos responder então dos dois lados. Quando uma pessoa recebe um imóvel em doação, ela vai lançar esse bem na ficha de bens e direitos. Se foi casa, no item casa, se foi automóvel e assim por diante. Em contrapartida, tem uma ficha lá de rendimentos isentos, que você tem que lançar também para zerar os lançamentos. Então, lança como rendimentos isentos, transferências patrimoniais na ficha rendimentos isentos e também na ficha bens e direitos, onde a pessoa registra o bem recebido em doação. Muito bem. Se for o contrário, ou seja, se ela estiver doando para os filhos, tem que prestar atenção, porque o imóvel, quando ele está na declaração de imposto de renda por um valor X, supunha que estava por R$100 mil. Esse valor, vamos imaginar que ele esteja defasado. Se ela transferir, se ela fizer a doação por um preço acima de mercado, tem que apurar o ganho de capital para quem está recebendo. Tem que apurar o ganho de capital que ela está transferindo por um valor maior. Tá? Então, essa doação, ainda que seja uma operação que não esteja envolvendo dinheiro, ela tem que apurar o imposto de renda de 15% e recolher esse imposto até o último dia útil do mês seguinte, à data em que ela fez a doação.
É meio confuso, mas é assim mesmo, infelizmente. Confuso, mas além de ser confuso, não é só questão de ser confuso, fica pensando assim, ai, não vale nem a pena doar, porque se você doar ainda tem que pagar, além de tudo. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos esclarecer? Pois não, pode concluir. Só para complementar, se ela fizer a doação pelo mesmo preço que tiver na declaração de imposto de renda, não tem que fazer nada, não tem que recolher imposto nenhum. O recolhimento do ganho de capital é somente se ela fizer a doação por um valor superior ao valor da declaração. E tem umas regrinhas lá de único imóvel, tem uma série de requisitos que tem que ser analisados, mas isso é muito extenso. Nesse caso, além de ser extenso, provavelmente ela não vai compreender, dá para um contador, não corre o risco. Custa um pouquinho, mas o seu risco é menor. A gente vai para um rápido intervalo, volta já já. A sua dúvida pode ser esclarecida daqui a pouco, portanto, fica ligado. Economia e negócios, prestação de serviço, tirando todas as suas dúvidas para uma semana que você tem para resolver tudo do imposto de renda. Luiz Monteiro, por favor, vamos continuar com Alcileide. Ela queria esclarecer alguma dúvida. Comprou um carro financiado em setembro de 2011. Deve colocar na declaração como? A irmã pediu para financiar para ela um carro em nome dela, da que ela está nos escrevendo, no próximo mês. Isso poderá atrapalhar na declaração dela do próximo ano? Não. Quem adquire um bem a prazo deve declarar na ficha declaração de bens e direitos, declara o carro, marca tal, placa tal, e tudo que ela pagou até o dia 31 de dezembro de 2011. Entre entrada, prestações, e vai adicionando. O ano que vem vai adicionar, em 2013, tudo que pagou em 2012 e assim por diante. Quer dizer, e também não precisa lançar a dívida que tem com o banco do carro. Só vai lançando ano a ano o que gastou, o que pagou efetivamente. É isso. Eu vou abusar mais um pouquinho. Carmen de Leon, eu adoro economia e negócio porque vai para todo o Brasil. Eu imagino a abrangência pelo grau de dúvida do telespectador, porque vendeu gado em geral e comprou um imóvel para o filho. Como é que deve proceder na declaração? Gado, imóvel, o que entra, o que não entra? Aí o gado estaria dentro da ficha da atividade rural. Aí precisaria apurar dentro da ficha da atividade rural o gado, a venda de gado. Para ver o que lucrou dentro de uma... Aliás, vamos até esclarecer essa questão, porque eu tenho vários e-mails que têm alguma referência à pessoa jurídica e que geram confusões. Inclusive, o Wellington já se colocou à disposição do Divani Carvalho, que nos mandou vários e-mails solicitando alguns esclarecimentos, e era com relação à remessa de dinheiro para o exterior, porque nós ficamos em dúvida se essa remessa é relativa a estudo dos filhos, enfim. Então, pode mandar seu e-mail direto, nós vamos fazer apenas a intermediação que o Wellington vai responder a sua questão. Mas, doutor Luiz Monteiro, vamos falar das regras básicas, porque até a semana que vem é pessoa física. É isso. O jurídico tem até... Depende do tipo, né? Da atividade. Do tipo, as do simples vão até terminar sexta-feira última. Depois, se for lucro presumido, lucro real, então tem datas diferentes. Tá. Ou seja, cada um vai ter a sua data, mas não tem esta correlação. Alberto Vila Lopes, do Rio de Janeiro, Wellington, diz que em 2011 recebeu rendimentos tributáveis acumulados provenientes de uma ação judicial trabalhista. Houve desconto no ato de pagamento de 3% do montante para o imposto de renda, bem como honorários advocatícios. Qual a opção pela forma de tributação? Ajuste anual ou exclusiva na fonte? Como é que ele faz, onde ele acha? Os rendimentos que foram recebidos decorrente de ação trabalhista devem ser lançados numa ficha chamada Rendimentos Recebidos Acumuladamente. E lá a ficha pede para informar de quantos meses ou quantos períodos, né, de apuração se refere àqueles rendimentos. Então, o próprio programa já faz o cálculo e a pessoa vai saber como é que vai ficar a tributação dela. Obviamente que ela deve ter sofrido algum imposto de renda na fonte, mas se for lançado diretamente lá em rendimentos tributáveis, pode causar um imposto muito alto a recolher. Então, a pessoa tem que lançar na ficha rendimentos recebidos acumuladamente por se tratar de rendimento recebido de ação trabalhista. E lá
a ficha pede quantos meses se refere, possivelmente o imposto dele a pagar sobre esse rendimento vai ser bem pequenininho. Bem pequeno. Christian, gostaria de saber, fez uma venda de ações ainda para você, Wellington, com lucro, sendo que nenhuma venda ultrapassou 20 mil reais por mês. Tem que declarar esses lucros em que campo? Sim. Lucro declara-se sempre, minha gente, não tem jeito, não é? É verdade. Os rendimentos de renda variável, né, os ganhos em ações, até 20 mil reais por mês, né, se o valor da venda for até 20 mil reais, está isento do imposto de renda mensalmente. Mas não impede de que ela preencha a ficha lá de renda variável somente para ela demonstrar que ela teve ganho. E esses ganhos estão isentos. Então, tem uma ficha lá, renda variável, que ela deve preencher na declaração. Perfeito. Até porque as pessoas às vezes confundem que esse tudo serve muito mais para ela se posicionar enquanto cidadão, para pedir um empréstimo amanhã, para mostrar a procedência e a origem do dinheiro e assim por diante. Muitas e muitas dúvidas se acumulam aqui, nós vamos tentar responder a todas. Vamos para um rápido intervalo, uma delas pode ser você, que vai ter a resposta do Luiz Monteiro já já. De volta com Economia e Negócios, prestação de serviços, tirando todas as suas dúvidas de imposto de renda. Luiz Monteiro, auditor da Receita Federal. Por favor, Ricardo Tchacalian solicita a seguinte esclarecimento. Filho estagiário dependente para fim do imposto de renda. Ele efetua recolhimento previdenciário também pelo INSS. No rendimento dele, como é que ele pode lançar dentro como previdência complementar do dependente? Pagamento de doação efetuado aonde que ele consta esse filho como dependente e como ele faz? Se ele paga a previdência do filho, isso, ele diz aqui que paga. A previdência privada? Eu efetuo recolhimento previdenciário através do GPS como contribuinte GPS. Facultativo. Facultativo. Se o filho é dependente e dele, eu tenho quase que certeza, ou ele talvez ajude, talvez o filho precise ter algum rendimento para poder lançar também o desconto do INSS. Quando se paga o INSS para o filho apenas possivelmente para compor, né, a aposentadoria dele, a quantidade de anos para a aposentadoria, eu não vejo necessidade de lançar como rendimento do dependente. E se for lançado, vai ser como doação. Então, vai entrar como rendimentos isentos do dependente. E a despesa com o INSS do dependente, ela pode ser utilizada para dedução da base de cálculo do imposto de renda do declarante. Perfeito. Vitor de Mello, do Rio de Janeiro, emprestou 20 mil ao tio no ano passado de maneira informal. Fez a transferência bancária para a conta da empresa dele. Como deve declarar? Ele tem um direito. Ele fez um empréstimo e ele tem um direito. Ele tem até um comprovante de uma transferência bancária. Então, ele declara que no dia 31 de dezembro de 2011, ele tem um direito a receber de 20 mil reais do tio que emprestou via uma transferência bancária. Perfeito. Declaração do produtor rural, inclusive a gente falou, como é que ele faz? Estou amando Cláudio Galvão. Ou seja, nós realmente estamos falando com esse Brasil inteiro. Declaração do produtor rural, onde que faz? Como é que é essa declaração? Esse Brasil está acordando que todo mundo tem que pagar imposto, que é direitinho. Pois é, o produtor rural ele tem que apurar o ganho da atividade rural, tá? Tem um programinha que se preenche separadamente da declaração do imposto de renda, que o produtor rural, se ele praticar vendas com habitualidade, ele tem lá um programinha que ele tem que controlar as despesas e as receitas mensalmente para verificar se ele tem imposto a pagar mensalmente. Tem os limites de isenção que tem que ser apurado, depende do resultado que isso der. Mas após preencher esse programa, o ganho da atividade rural, há como importar os dados para a declaração do imposto de renda. Tá? Então, ao preencher o programa mensalmente, a pessoa já sabe se tem imposto a pagar ou se ela está isenta. Perfeito. Tá? E ao importar para a declaração, simplesmente vai trazer as informações e
mas o imposto já é pago mensalmente, então geralmente não vai dar imposto a pagar. Mas pode ser que dê, porque a pessoa pode ter outras fontes de renda. Perfeito. Extremamente obrigada a ambos. Você não fique decepcionado. Eu estou sim com vários impressos aqui e muitos, centenas de e-mails na nossa caixa de entrada. Todos serão respondidos nos próximos dias pelos meus convidados de hoje e outros que estiveram aqui e se dispuseram a tirar a sua dúvida. Portanto, aguarde no seu e-mail que a resposta chegará. Obrigada a vocês por estarem acompanhando. Segunda, quarta e sexta, um encontro marcado às 11 da noite com Economia e Negócios ou a qualquer momento no r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.